Muito bem, estamos mais uma vez com o livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva. Hoje estamos aqui no capítulo 11, Obsessões. Vamos lá. Na atualidade, os grupos mediúnicos estão sendo convocados a intensa atividade no setor das desobsessões, tendo em vista a avalanche de casos dolorosos que se verificam em toda parte. Tem-se mesmo a impressão de que as forças da sombra, aproveitando-se da invigilância dos encarnados, desfecham um verdadeiro assalto à cidadela terrestre, exigindo que os centros espirituais se desdobrem no esforço assistencial. Desde a obsessão simples até a possessão avançada, grande número de criaturas abrindo brechas na mente e no coração, pelas quais se infiltram os desencarnados menos esclarecidos, cujas almas extravasam rancor e vingança, e veem os braços com perigoso e cruel assédio de espíritos com que se acumpliciaram no pretérito. Desenvolvamos o estudo das obsessões por intermédio do seguinte gráfico, a qual convém esclarecer deve ser considerado como expressão genérica do fenômeno. Assim, ele não quer esgotar o assunto, é isso que ele quer dizer. Bom, aqui ele fala das fases da obsessão, a fascinação, a subjugação e a possessão. Na fascinação você tem ali a ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, perturbando-lhe o raciocínio. Não só do médium, da pessoa. A pessoa que não, entre aspas, não é médium, ela está sob fascinação, o espírito tem uma atuação no campo do pensamento dessa pessoa ali, joga a semente para ver se floresce. Na subjugação, ao domínio moral do espírito sobre o encarnado, controlando-lhe a vontade. Então, ele já tem uma influência maior sobre o comportamento da pessoa. A pessoa quer resistir, mas não consegue, porque ele pegou bem o ponto fraco da pessoa ali, ele sabe arrastar ela para aquilo que ele quer manipular. O desencarnado fazendo isso com o encarnado. E aqui na possessão, imantação do espírito a determinada pessoa, dominando-a física e moralmente. Está aqui o primeiro gráfico, tá? Para vocês olharem. Muito bem. Embaixo, ele coloca assim, obsessão, sua definição. Ele está definindo a obsessão. A ação pela qual os espíritos inferiores influenciam maleficamente os encarnados. Causas habituais: vingança, desejo do mal, orgulho do falso saber, leviandade, prevenções religiosas, paixões, etc. Obsessão simples: ação eventual dos espíritos sobre os encarnados. Espíritos sem real expressão de maldade. Tá? No caso da obsessão simples. Não nos deteremos, por enquanto, no problema da fascinação, situado logicamente do ponto de partida da maioria das obsessões, o que faremos mais adiante no capítulo próprio, uma vez que as observações do livro, ora em estudo, nos despertam para a amplitude do tema. Então tá, aqui ele fala de novo que a fascinação é a influência sutil e pertinaz, traiçoeira e quase imperceptível que espíritos vingativos exercem sobre o indivíduo objeto de suas vinditas, né, seus revanches aí. Aqui ele até fala, no princípio são simplesmente as atitudes excêntricas, o fanatismo, a singularidade, depois a ação magnética se estenderá até os centros nervosos e o domínio psíquico e corporal se acentua de tal modo que a pessoa não dispõe mais da vontade para comandar a própria vida. Aí já está no caso da subjugação. Então, quando fala aqui que o espírito pega a pessoa pelos centros nervosos, existe um chakra aqui na nuca chamado chakra coordenador. Os obsessores adoram pegar a pessoa por esse chakra aí e colocar um chip. Por quê? Porque a partir do momento que ele consegue pegar o chakra coordenador, vagarosamente esse chakra vai atingindo os centros de força a ponto de facilitar a marionetização daquele ser, ou seja, ele consegue manipular melhor aquele encarnado. Eu lembro que uma vez eu estava numa determinada casa e os médios estavam tentando tirar um espírito que estava numa mulher. Pela clarividência, eu vi que o espírito não entrou na sala de passe junto com a mulher. Eu estava na sala de passe, ficavam 10 passistas numa fila de cadeiras aqui, mais 10 passistas do lado que eu estava. E a mulher sentou na fileira da frente, na primeira banqueta, e recebeu um passe lá. A mulher começou a manifestar alguma coisa, mas eu vi que o espírito não estava ali. E eu vi uns fios que saíam da cabeça da mulher e iam sentido janela. Tinha umas janelas no alto da parede, assim, aquela janela de abrir, assim, né, com esse movimento. Trá, trá. E uma das janelas estava aberta, o fiozinho passava, um monte de fiozinho, quase transparente.
E aí foi onde eu tive a informação de que o espírito estava lá da rua, manipulando a mulher através daqueles fios. Eu, imediatamente, eu já estava com o reiki ativado, né? Embora as pessoas lá não soubessem, nem permitissem que aplicasse reiki, eu fiz o raku, elas tinham preconceito. E devem ter ainda, embora a casa não exista mais. E mandei o raku, que é um símbolo do reiki, é um raio, mandei para a nuca. Assim que eu mandei, eu vi os fios se cortarem. A mulher imediatamente cambaleou para um lado, cambaleou e foi voltando a si. É claro, o pessoal achou que foram os passes deles. Não que os passes não tenham ajudado, mas até então já estava na quarta aplicação de passe e a subjugação estava cada vez mais forte. Então, assim, se não fizer alguma coisa, independente se é reiki ou o que for, para cortar os vínculos, se o espírito pegar a pessoa pelo chakra coordenador, se não fizer alguma coisa rápida durante o transe ali, fica difícil trazer a pessoa de volta. Bom, aqui ele fala assim: entreguemos-nos assim a palavra do assistente Aulos a fim de que se suspenda uma ponta do véu que encobre o passado do doente, no caso aqui do obsediado. A luta vem de muito longe. Não dispomos de tempo para incursões no passado, mas de imediato podemos reconhecer o verdugo, o obsessor, de hoje como vítima de ontem. Na derradeira metade do século findo, Pedro era um médico que abusava da missão de curar. Uma análise mental particularizada identificá-lo-ia em numerosas aventuras menos dignas. O perseguidor, que presentemente lhe domina as energias, era-lhe irmão consanguíneo, cuja esposa nosso amigo doente de agora procurou seduzir. Para isso, insinuou-se de formas diversas, além de prejudicar o irmão em todos os seus interesses econômicos e sociais, até incliná-lo à internação no hospício, onde estacionou por muitos anos, aparvalhado e inútil, à espera da morte. Ou seja, o sujeito que hoje era o obsediado, o vítima, no passado, para tomar a mulher do irmão consanguíneo, como era médico, lançou mão de uma série de artifícios até internar o irmão no hospício para ficar com a mulher do irmão. Então, ganhou um obsessor aí de presente. Né? Então aqui, ó, eis aí um drama doloroso, que sem a menor sombra de dúvida se repete aos milhares em todas as camadas sociais. Se pudéssemos vislumbrar o nosso e o passado de quantos buscam nos centros espíritas a solução de seus problemas físicos e psicológicos, identificar-nos-íamos diariamente com um número incalculável de casos semelhantes. Então, assim, a gente tem o hábito de achar que o obsediado é vítima, né? Mas nem sempre. Às vezes, no passado, foi uma pessoa que se arvorou em diversas atitudes bastante indignas. Bom, aqui estou dando alguns saltos, tá? Fechar a porta do nosso coração pela indiferença ou pela hostilidade aos desencarnados é como se expulsássemos dos umbrais da nossa casa, em noite tempestuosa, o faminto e o trôpego, o doente e o nu, que, palmilhando os cegos e desorientados às ruas da incompreensão, nos estendessem súplicas às mãos esquálidas. Nunca ajudaremos um espírito endurecido no ódio, menosprezando-o ou ridicularizando-o. Não será pela ironia ou pelo assinte que o ajudaremos. Não será pelo desapreço à desventura que lhe conquistaremos a confiança. Não será desse modo que lhe converteremos a alma enferma numa ânfora, onde coloquemos o licor da esperança, consagrando felizes entre vítimas e verdugos as núpcias da reconciliação. Aí tem uma parte que ele diz aqui: acompanhemos o sofrimento do irmão ultrajado, ou seja, do espírito obsessor. Desencarnando e encontrando na posse da mulher, desvairou-se no ódio de que passou a nutrir-se. Martelou-lhes então a existência e aguardou-os além túmulo, onde os três se reuniram em angustioso processo de regeneração. A companheira menos culpada foi a primeira a retornar ao mundo, onde mais tarde recebeu o médico delinquente nos braços maternais, como seu próprio filho, purificando o amor de sua alma. O irmão atraiçoado de outro tempo, todavia, ainda não encontrou forças para modificar-se e continua vampirizando-o, obstinado no ódio a que se rendeu impensadamente. E ante a surpresa de André Luiz, continuou: ninguém ilude a justiça. As reparações podem ser transferidas no tempo, mas sempre são fatais. Então, assim, a gente percebe, né, que devido a estarmos enredados uns aos outros, ligados,
fica difícil fugir dos nossos débitos. Aqui eu vou dar um salto aqui, ó. Mesmo que se trate de obsessão simples decorrente de transitória influenciação de espíritos desocupados, sem real expressão de maldade, a prudência e o bom senso aconselham moderação nos prognósticos de cura imediata, uma vez que o desequilíbrio do encarnado poderá acomodar, está aqui entre aspas a palavra acomodar, o hóspede na sua casa mental por dilatado período. E quando o encarnado age dessa maneira, quem poderá garantir a eficácia do esforço assistencial? Aí aqui coloca, não podemos nem devemos jamais prometer o desenovelamento de um drama complexo, cujo prólogo se perde na noite dos séculos ou dos milênios. Dirigentes e médios esclarecidos sabem que existe uma lei de justiça funcionando, inexorável na estrutura das obsessões. Então, nunca assim prometer, você vai fazer um tratamento de obsessão e em 5 semanas você está curado. Não é bem assim. Não é bem assim. Aqui fala, todo é um processo de cura e libertação dos dois. Se ambos abrirem de par em par as dobras do coração, tocados pela carinhosa advertência de Jesus de que devemos reconciliar-nos com o adversário enquanto estamos a meio do caminho, destruirão sob a assistência dos protetores e com o concurso dos encarnados os tenebrosos laços que de forma tão lastimável vincularam os seus destinos num turbilhão de rancor. Enquanto isso, a esposa invigilante de ontem abre hoje ao infeliz sedutor o seio transbordante da ternura, não só para a purificação do seu amor, como também para redimi-lo. Então, assim, a mulher que outrora foi a amante do médico, o recebe como filho nessa encarnação. Mas o marido traído não aceitou, ou não estava ainda em condições de reencarnar, e ficou no plano espiritual, obsediando. Então, assim, na verdade, ele não chega a ser bem um criminoso. Esse espírito, quando ele é recolhido e levado para um trabalho de mesa branca, uma reunião mediúnica, ele não é levado como um criminoso. Ele é levado para entender que a vida dá voltas. E se for mostrado a tela mental para ele e mostrar o que ele fez antes de ser marido traído em outras vidas, talvez ele entenda que ele também estava dentro de uma lógica de causa e efeito. E essa história tem que acabar, porque senão vira uma bola de neve intransponível. Vira uma coisa assim que para alguém chegar e no coração dessa bola de neve dissolvê-la, dá trabalho. Entendeu? Então, em primeiro lugar, muito estudo. Um grupo mediúnico deve ter muito estudo, deve saber exatamente onde está pisando. Deve ser um grupo de oração, tá? Porque a oração vai conectar e fortalecer a união entre o grupo e os bons espíritos. E uma conduta o mais reta possível, procurar fazer o bem o máximo que puder, sempre que possível, e evitar ao máximo cair em determinadas tentações, como fuxico, puxamento de tapetes e outras coisas, porque você que pertence a um grupo mediúnico, se você não procurar ter uma conduta boa, não estou dizendo para você se mortificar e se santificar da noite para o dia, não, mas se você não tiver uma conduta boa, as suas condutas malévolas vão atrair para você espíritos também malévolos. E esses espíritos podem se aproveitar pouco a pouco de você e com o tempo ir se apoderando das suas faculdades mediúnicas ou da sua boa vontade em ajudar numa determinada casa e te usar contra aquele grupo. Tem que tomar muito cuidado, tá? Muitos grupos se dissolvem porque a obsessão começa bem sutil, pegando um dos elos mais fracos ali do grupo, um dos componentes, e vai conspirando na mente daquela pessoa uma série de desgostos, de melindres, de picuinhas, de fofoquinha, de intriguinha, quando vê o grupo tá em cima de um barril de pólvora. E é tudo que os obsessores querem, né? Desmanchar o grupo. Então tem que ser bem vigilante. Então, pedir aí a ajuda dos bons espíritos, dos guardiões e seguir em frente, tá? Não é um grupo de reunião mediúnica, não é obrigado a ser só um grupo espírita, tá? Você budista também pode montar o seu. Você católico, você evangélico, você umbandista, candomblecista, tá? Seguir o seu coração, o seu propósito, com fé em Deus, Jesus no leme, tudo dá certo. Tá bom? Eu sou o professor Hernani, desejo muita paz, muita luz a você. Se inscreva no nosso canal não é monetizado, então a gente precisa aí da sua inscrição. Divulga esse vídeo para outras pessoas, dê o seu like e fica com a gente, tá bom? Qualquer dúvida, sugestão de temas,
DDD 11, telefone 965519042. Então, da paz, muita luz.